Olá, vamos tratar agora do ambiente organizacional. Todos fazemos parte de um ambiente. Quando falamos de todos, estamos falando de pessoas, de organizações, de animais, falamos de todos mesmo. E todos sofremos influência desse ambiente, sejam essas influências positivas ou negativas. Para que possamos tirar proveito dessas influências, precisamos conhecê-las. Então, nessa aula, nós vamos poder conhecer quais são as influências sofridas pelas empresas nos ambientes internos e externos e como identificá-las. Vamos lá? De maneira resumida, nós temos aqui o ambiente organizacional formado por um ambiente interno e um ambiente externo. O ambiente interno, nós temos os chamados processos internos. E no ambiente externo, nós temos aqui dois tipos: macroambiente ou variáveis incontroláveis, ou seja, aquelas variáveis que a empresa não tem nenhum controle, e o ambiente da tarefa, que é formado pelas variáveis que a empresa consegue controlar. No macroambiente, nós temos tecnologias, políticas, economias, legais, sociais, demográficas, ecológicas e culturais. São todas essas variáveis. No ambiente da tarefa, nós vamos ter o ambiente direto, específico e de operações. Esse ambiente direto específico de operações é composto por clientes, fornecedores, concorrentes, grupos reguladores, clientes e stakeholders, que são as partes interessadas. Esses dois clientes é que nós temos os clientes internos e os clientes externos. Repetindo, o ambiente externo nós podemos então dividi-lo em direto ou macroambiente ou ambiente conceitual, direto ou operacional. No esquema aqui, nós podemos observar, portanto, a organização e o seu ambiente interno sendo cercada pelo ambiente operacional, portanto, de um nível intermediário, em que nós temos a presença de fornecedores, concorrentes, clientes, bancos, os meios de comunicação e outros grupos. E numa parte mais externa, periférica, nós temos o ambiente contextual, em que aqui nós identificamos fatores demográficos, fatores políticos e legais, legislação, fatores socioculturais, fatores econômicos e fatores tecnológicos. O ambiente externo ele é caracterizado em relação a oportunidades, aproveitar ao máximo essas oportunidades e maximizar essas oportunidades. Mas também nele nós podemos encontrar as ameaças. Nesse caso, o gestor vai procurar amortecer essas ameaças, absorver e adaptar-se às mesmas. Definição e análise do ambiente externo. Bem, uma vez vistos os elementos que compõem o ambiente externo, precisamos entender que realizar a análise ambiental é estudar os diferentes fatores e forças do ambiente, como eles se relacionam ao longo do tempo, que efeitos trarão, baseado ainda na percepção das áreas que as decisões estratégicas são tomadas, levando em conta, claro, o fator humano. Portanto, para conhecer o ambiente externo, precisamos levar em consideração dois enfoques. Para resolver algum problema imediato e para identificar futuras oportunidades e ameaças. Além desses dois enfoques, a definição do ambiente externo envolve duas fontes. Primeira, por meio de pesquisas realizadas pela empresa diretamente nesse ambiente, e segundo, quando as empresas obtêm informações do ambiente por agências do governo. Podemos citar o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, entre outras, além das universidades, sociedades de classe, bolsa de valores, etc. Dificuldades em analisar ou estudar o ambiente externo. Podemos citar estabelecer fronteiras adequadas para determinar seu tamanho, ou seja, qual é o tamanho desse ambiente externo, até onde ele vai, como se consegue perceber o que é ambiente interno e ambiente externo na empresa, qual é a diferença entre eles. Então é preciso que o gestor esteja muito atento a isso. Outra dificuldade: vários são os propósitos de uma organização. Terá dificuldade da classificação de onde esse propósito fará parte.
se ele está nesse ambiente interno, nesse ambiente externo e onde nesse ambiente externo. Podemos citar ainda que as empresas dentro de si próprias criam representações de ambiente. Como são representações desses ambientes, isso pode levar a uma certa confusão ou indefinição quanto ao ambiente que realmente ela deseja conhecer. E podemos citar ainda, o que representa o ambiente muda com muita rapidez. Por esse motivo, a empresa é forçada a ter uma grande capacidade de adaptação. Lembrando que o ambiente externo é formado normalmente por fatores que a empresa não controla, daí a sua necessidade de se adaptar. De uma maneira resumida, podemos observar através dessa figura do impacto das oportunidades e ameaças vezes as expectativas da empresa. Veja aqui, nós temos aqui o lucro, que é o desejo primário de todas as empresas no mundo capitalista, e o tempo. As empresas pretendem que, à medida que o tempo passe, elas aumentem o seu lucro. Assim teríamos essa curva, relacionando, portanto, maior tempo ou mais tempo, maior lucro. Só que existem dois fatores aqui. Um que procura puxar essa linha para cima, levando à maximização do seu lucro, que são chamadas ações de oportunidade, e outra que procura puxar para baixo essa linha, que são ações de ameaça. Portanto, a expectativa de resultado da empresa vai depender exatamente da força de cada uma dessas ações. Se a ação de oportunidade for maior, isso fará com que a empresa, à medida que o tempo passe, tenha maior lucro, pois essa força vai puxar para cima essa curva. Agora, se a ameaça for maior, isso fará com que a empresa, à medida que o tempo passe, tenha um lucro menor, pois essa ação forçará essa curva para baixo. A classificação das oportunidades e ameaças ambientais. Podemos então reconhecer os seguintes itens. As classificações naturais, que fazem parte da natureza da empresa. Um exemplo de oportunidade natural pode ser indústria de computadores. Neste caso, a empresa simplesmente deve verificar se os seus recursos e competências adaptam-se aos requisitos da oportunidade natural. Em outras palavras, nesse exemplo da empresa de computador, a empresa tem que observar como ocorre a evolução da tecnologia no mundo exterior para produzir itens que o mercado deseja consumir. Oportunidade de evolução. Esse tipo de oportunidade ocorre por meio da consolidação das vantagens competitivas e a percepção antecipada de necessidade que gerarão oportunidades. Exemplo, é o caso de algumas empresas brasileiras que estão construindo usinas de energia elétrica para enfrentar possíveis apagões que prejudiquem o desenvolvimento da economia. Oportunidades sinérgicas são situações adicionais à empresa, provocando modificações de estrutura e foco de conhecimento, causando um certo risco para a empresa. Exemplo, a utilização de oportunidades dentro de um processo de verticalização. O que seria isso? Uma empresa trabalha com um determinado setor, vamos dizer a indústria automobilística, e ela vai passar por um processo de verticalização. Nesse processo de verticalização, essa indústria automobilística começaria com carros de passeio, passaria para utilitários esportivos, caminhonetas e caminhões. Então, nesse caso, ela vai crescendo de maneira vertical. Oportunidades de inovação. É uma das oportunidades que modifica em maior amplitude a empresa, pois requer grande capacidade profissional, pesquisas e desenvolvimento. Por vezes, grandes investimentos em tecnologia de ponta, de criar novas indústrias ou setor econômico, e não apenas um produto ou serviço adicional. Desenvolver o setor de robotização é um exemplo dessa oportunidade. As ameaças ambientais. Bem, existem as ameaças naturais, ameaças aceitáveis e ameaças inaceitáveis. As ameaças naturais são as que estão incorporadas à natureza da empresa, o risco empresarial da indústria eletrônica pela própria evolução tecnológica do setor.
Ou seja, a empresa ela pode produzir um determinado item ao qual ela está acostumada a produzir, mas esse produto pode não ter uma aceitação pelo mercado. Isso ocorre com muitas empresas que produzem vários tipos, por exemplo, de aparelho celular, em que algum desses modelos acaba não tendo uma grande aceitação pelo mercado. Ameaças aceitáveis. O ponto aqui é analisar até quando a empresa poderá aceitar essa ameaça, pois elas são permissíveis para a empresa. Um exemplo é que uma empresa pode sofrer ao entrar no mercado com um produto já existente, conhecido e aceito pelos consumidores. Uma explicação melhor para este exemplo: uma empresa vai entrar no mercado produzindo um novo bem, só que esse novo bem já é conhecido pelos consumidores, pois já é produzido por outra empresa. Não é nenhuma novidade. Assim, ela corre um risco de não ter esse seu produto aceito por esse mercado consumidor. Portanto, ela precisa conhecer até que ponto esse risco é considerado aceitável e ela está disposta a entrar nesse novo mercado. Já as ameaças inaceitáveis são aquelas em que a empresa não pode aceitar, pois não tem capacidade de transformá-la em algo útil para ela. O capital de terceiro em determinadas situações para a empresa é um exemplo dessa ameaça. Em outras palavras, quando a empresa quer expandir, mas para essa sua expansão ela precisa de recursos financeiros. E uma das formas dela conseguir esse recurso financeiro seria pela entrada de novos sócios. Só que os atuais sócios não querem admitir que outras pessoas venham fazer parte dessa sociedade. Assim, portanto, essa é uma ameaça considerada inaceitável.